compartilhar, mas antes disso, vamos mais uma vez cantar juntos o hino oficial desses 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem. Mais uma vez, então, deixa eu desejar as boas-vindas aqui para nosso irmão Vila Nova, o Alex, o Binera, a Cláudia, Eliane, Francisca, o Gilson, Iraci, Jacilene, Jaques da Fé em Deus, Jace Macedo, nossa irmã, está em outra igreja, mas está aqui com a gente. Nosso diretor da Escola Sabatina, o Jaime, a Josélia, o Edson, a Kátia de Deus, a Kelly, a Laina, a Lurdeni, nosso pastor Paulo, Raimundo Gicilmar, Riba de Deus, Rodrigo Coutrin, Rosa Prado, o Eider Rabelo. Sejam todos bem-vindos nessa segunda manhã dos 10 dias de oração. Queridos, como eu disse anteriormente, nós tivemos a oportunidade de fazer ontem um link para você
fazer o seu pedido de oração. E a gente já recebeu alguns pedidos de oração aqui. O primeiro deles, nossa irmã Ana Caroline, pede oração. Até peço que, se for possível, você tome nota desses pedidos, né? Ou então lembre durante o dia para continuar na intercessão, tá? A Ana Caroline pede pelo seu marido, que está afastado da igreja, né? É uma ótima oportunidade para todos nós orarmos pelos nossos irmãos que estão afastados. Eu tive a oportunidade também de fazer o meu pedido pela Andreina, é um pedido recorrente, inclusive não por inconveniência, mas teve agora pela manhã recebi uma mensagem da mãe dela pedindo oração também. A Andreina é uma pessoa que já há muito tempo frequentou a igreja, mas tem problemas com, com drogas e a gente precisa orar por ela. Muito jovem, né? A Socorro pede pela sua família. Ela diz que o motivo Deus conhece, com certeza todo mundo. Deus conhece todos os motivos. O irmão Marcos pede oração pela liderança da Igreja do Monte Castelo. Sempre importante, queridos, vocês lembrarem em suas orações da liderança, porque o fardo não é leve, é pesado. A gente precisa orar pela liderança da nossa igreja. A irmã Vilcimar pede oração pela Carol, que é sua filha, que está com câncer, né? Então, queridos, vamos orar aí pela filha da irmã Vilcimar. O nome dela é Carol e ela está com câncer. A Neiliane pede oração pela sua irmã, que se chama Neudiane, pela sua vida e pelo estudo dela. Jacilene pede oração pela sua família, por questões de saúde. A irmã Eliane, seu pedido de sempre, né? Pelos filhos que estão fora da igreja. Pamela, Leonardo, Vinícius, Noah. Noah acho que já é o neto, né? Se eu não estou enganado. Irmã Tacileide pede oração pela sua mãe, pelo seu filho Robson e por ela também. Questões de enfermidade. A irmã Lourdeni pede oração por duas estudantes da Bíblia, que é a Silvana e a Sueline. E o Alexandre fez o seu pedido também agora de manhã pelos seus familiares, né? E por um seletivo, né? Está pedindo oração aqui, talvez seja uma questão de emprego. Esses são os pedidos que até o momento chegou aqui no nosso link, e você vai poder também fazer em outras oportunidades, tá? O link eu espalhei em todos os grupos da igreja. Você pode abrir, é bem fácil, preencher e enviar, que eu vou estar recebendo aqui e compartilhando durante as manhãs. Aqui, nesse momento, a Cláudia Souza pede oração pelo seu filho Giuliane. Tá bom? Então, vamos orar também pelo Giuliane. Eu quero fazer também um pedido aí. Por favor. Ontem encontrei no hospital o pastor Coutrinho e ele me confidenciou que a filha dele também está com câncer, né? E peço aí para os irmãos colocarem o nome dela em oração. A pessoa, né, em oração, porque eu esqueci o nome dela. Ele até me falou, mas que possamos orar também pela filha do pastor Coutrinho, que está fazendo uma obra ali, né? Muito boa, de implantar duas igrejas ali naquela região. Madre Deus ali, e Vila Paz. E infelizmente está sofrendo com muitos pais, né? Vendo um filho aí com câncer, tá? Botemos na oração aí, a filha dele. Ok. Então, queridos, bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui é o Rodrigo. Queria pedir oração. Até coloquei o nome da minha filha, né, Maria Eduarda, naqueles pedidos de oração e para estudo bíblico. Queria que vocês também orassem por ela, né? Quem conhece minha filha, né, sabe que ela
cresceu dentro da igreja, mas infelizmente hoje ela não está, né? E eu coloquei o nome dela para estudo bíblico. É um daqueles nomes que foram distribuídos semana passada, né? E que vocês possam orar por ela. Bom? Maria Eduarda. Ok. Então vamos nesse momento orar. A gente vai estar orando pelos pedidos que já estão lá no nosso link, tá bom? E a gente vai estar orando também pelos pedidos que foram feitos aqui. A Querido irmã Deus. Merijane. Peraí, Michael. A irmã Opa, Merijane, ela levantou a mãozinha aqui. Diga, irmã. Tá, abra seu áudio, não está aberto. Tem um. Precisa ligar. Sim. Isso. Pronto. Bom dia. Bom dia. É que eu tentei entrar para fazer o pedido e não consegui. Até me atrasei um pouco. Tudo bem. Mas eu quero agradecer a Deus que está participando. E meu pedido de oração é mesmo da irmã Eliane, né? Pedir oração pelos meus filhos, foram criados todos na igreja, e que hoje estão distantes, né? Possamos orar por todos eles. Esse é o meu desejo, é o Engler, Mary Luísa, Ana Paula, Ed Júlissa, e a família deles, né? Que já cresceu. Esse é o meu pedido, meu agradecimento em nome de Jesus. Ok. Irmã Iraci? Bom dia. Eu quero pedir oração também pelos meus filhos, por minha família, e pedir oração pelo meu irmão Tobias, que todos vocês já sabem, quem nos acompanha nas quinta-feiras, pelo meu irmão Tobias, que ainda não está bem, ainda está se recuperando, pedindo a Deus para que ele comece o tratamento dele do SARA. Esse é meu pedido. Muito bem. Queridos, como nós estamos recebendo muitas pessoas, né, no nossos 10 dias de oração, graças a Deus, e pretendemos receber mais pessoas. A gente não dispõe de tempo para todos fazerem seus pedidos de oração, né? Por isso a gente fez o link lá para você cadastrar o seu pedido de oração, para que a gente tenha o nosso tempo aqui otimizado e usufrua mais também da palavra de Deus com o pastor Paulo, tá bom? Amém. Então, nesse momento, vamos orar e fazer os nossos pedidos a Deus, apresentar a Deus. Eu gostaria que você, enquanto nós estivéssemos orando, mentalize cada um dos seus pedidos, porque Deus vai estar olhando para os nossos corações, tudo está transparente diante dele, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos muito pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela segunda oportunidade nesses 10 dias de oração. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, ainda com o pedido do perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa vida, que só é possível através do Teu poder e da Tua vontade. Queremos, com isso, apresentar, Senhor, os nossos pedidos diante de Ti. Alguns pedidos, Senhor, já estão cadastrados ali no nosso link. Como tudo está patente diante dos Teus olhos, tudo está transparente diante dos Teus olhos, nada pode ser escondido. O Senhor vê o nosso coração, o coração dos que pediram. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada pessoa. O Senhor sabe também como nós não sabemos pedir, como nós somos falhos nisso, Senhor. Mas a nossa real necessidade está diante de Ti. E pedimos que o Teu agir do Espírito Santo seja poderoso em nossas vidas. Que nós possamos ser capazes de aceitar a Tua real vontade, a Tua direção nas nossas vidas. Mais uma vez, Pai, fazemos o pedido mais importante para esses dias, que é o Espírito Santo dominando palavra, pensamento, ação, direção, tudo, destino, tudo em nossa vida, Senhor. Que possamos, Senhor, seguir os preceitos da Tua palavra como chave, como segredo para sermos vencedores e, enfim, sentarmos com Cristo no seu trono, como grandes vitoriosos do pecado. Que nós possamos, ó Pai, viver com Cristo dia após dia nesse mundo.
para enfim, no mundo por vir, possamos reinar com Ele e com o Pai Celeste. Senhor, guarda cada um desses pedidos que foram feitos aqui em Teu coração e que possamos ser pacientes para esperar pela resposta. Possamos, ó Pai, aceitar cada resposta que o Senhor nos der. São as bênçãos que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nesse momento, Pastor Paulo, o senhor tem então a palavra. Bom dia a todos, irmãos. Hoje é o segundo dia que estamos caminhando, né? Nessa jornada maravilhosa 10 dias de oração. E hoje, especialmente, a gente vai falar. Vocês estão vendo aí? Dá um feedback aí quem está vendo. Você está vendo Sim, a projeção dos slides. Ok, obrigado. Obrigado pelo feedback. Então, hoje nós estamos no segundo dia, onde a mensagem é vencendo em Cristo, né? Nós vimos ontem, nós temos que vencer a tentação, vencer o engano, foi a mensagem de ontem, aonde vencer o engano que Satanás trouxe para esse mundo, de que precisamos só da fé em Jesus, não precisamos obedecer aos mandamentos, ter uma vida de obediência a Deus, né? E a gente tem a solene tarefa de proclamar ao mundo que não só os que são servos de Deus têm a responsabilidade de obedecer a Deus. Todos nós criaturas, né? Hoje o tema Vencendo em Cristo tem por título Apocalipse 3:21, que fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O tema de hoje ele é muito importante porque ele vai falar do outro aspecto da salvação, né? Como eu tenho falado nos meus sermões, a salvação é como uma moeda. É uma moeda, mas tem duas faces. A primeira face da salvação é a justificação, é a declaração divina sobre nós somos inocentes, justos, né, pelo sangue de Jesus. E a outra parte é a santificação, não é? E aqui, destaquei aqui, estou estudando para passar para vocês, parte amarela e verde, para quem tem ideia. O meu destaque aqui, né, que eu achei mais importante destacar. Santificação é esse desejo por mais de Cristo, né? Ellen White traz no livro Atos dos Apóstolos, na página 355, a vida de João como um dos grandes exemplos de santificação. Olha só o que ela diz sobre João, na vida do discípulo João, né? É exemplificada a verdadeira santificação. Durante os anos que conviveu com Cristo, João foi advertido muitas vezes pelo Salvador e aceitou essas repreensões. Eu destaco essa parte aqui é muito importante para os cristãos de hoje, né? Eu estou com a voz um pouquinho assim ruim, porque minha voz já é ruim. E aí ontem, porque eu fui fazer um exame, uma série de bateria no hospital, bateria de exame no hospital, o ar-condicionado arrebentou minha voz mais ainda, minha garganta. Hoje, retomando o raciocínio, hoje os cristãos não querem ser mais advertidos por Jesus, né? O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Não existe, irmãos, uma vida de santificação sem correção. Primeiro, a verdadeira santificação é a convivência com Cristo. E nessa convivência, é claro que nós vamos cometer erros. O único que não comete erro é a divindade, né? Até os anjos lá no início da rebelião, no início da rebelião de Lúcifer, cometeram erros. Então, veja, santificação é convivência com Cristo. Frank Holbrook, um grande erudito da nossa igreja, lá para o século XX, idos do século XX, ele disse no livro Sacerdócio Expiatório de Cristo, santificação é a renúncia diária do pecado. Renúncia diária do pecado.
E como vão renunciar diariamente o pecado? Convivendo com Cristo, que é a fonte da virtude, do amor, das boas obras. Né? Então, João foi advertido muitas vezes. Então, para sermos santos como Deus quer, claro que nós vamos ser advertidos muitas vezes. E o principal, João aceitou essas repreensões. Os crentes de hoje não querem ser mais advertidos, repreendidos, corrigidos. A correção de Deus já deixou claro na Bíblia que é uma das formas amorosas dele nos corrigir para a santidade e para a salvação. E isso é muito importante a gente entender. Conviver com Cristo. Nós vamos errar e ser advertidos pelo Salvador, como Deus nos adverte por meio da Bíblia, claro, né? Então, ela continua dizendo, à medida que o caráter do divino lhe era manifestado, João via as próprias deficiências. Então, o modelo é Cristo, não é o pastor, não é o ancião, o modelo é Cristo. E essa revelação do caráter de Cristo, do caráter de ser divino, Jesus, o tornou humilde. Dia a dia, em contraste com o seu próprio temperamento violento, né? Dia a dia, em contraste com o seu próprio temperamento violento, João observava a ternura, a longanimidade de Jesus, que é a paciência, né? Ouvia suas lições de humildade e paciência. Diariamente, seu coração era atraído para Cristo, né? Diariamente, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu. Então, veja, os nossos olhos, se queremos ser santos como Deus deseja, os nossos olhos não devem se basear no próximo nem em nós. Deve se basear na ternura, longanimidade, humildade e paciência de Jesus. João tinha um temperamento violento, diz a senhora White. Violento. Não era só brabo, João era violento. Mas, dia a dia, ele morreu para o eu. Ele viu um modelo melhor de ser humano que até então ele não tinha visto. Nem seus olhos tinham percebido na própria Escritura. O amor do Mestre. Né? E, por amor ao Mestre, ele perdeu de vista o próprio eu. Sabe, queridos, a gente tem que tomar essas lições aqui de João. Jesus não pede só que a gente olhe o modelo, mas assim, como o modelo que é ele. Ele deixou também, como experiência humana, a gente seguir os bons exemplos dos heróis da fé. E está aqui um bom exemplo de mudança, né? Do estilo de vida pecaminoso para um estilo de vida santo. Deixar de olhar a si próprio, deixar de olhar o próximo, para olhar a Jesus. Esse é o nosso exemplo, né? Ela diz mais, o poder, a ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que João via na vida diária do Filho de Deus, o encher de admiração. O que mais admira nos nossos olhos? Será que é a vida do irmão? Será que é a forma do irmão? A roupa? A família? Ou é Jesus, né? Veja que Ellen White diz que João submeteu seu espírito ambicioso e vingativo ao poder modelador de Cristo. E o divino amor transformou seu caráter. Que lindas palavras do apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Ele que era chamado filho do trovão, agora o Espírito Santo o tinha transformado. Mas isso não foi um processo, né? De um dia, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, queridos, para que o divino amor transforme nosso caráter, nós precisamos entender uma coisa, santificação não é sentimentalismo. O sentimentalismo tem sido hoje mal entendido como santificação. Veja que Ellen White diz, a santificação bíblica não consiste em emoção forte. Não consiste em emoção forte. É nisso que muitos são levados ao erro. Faz dos sentimentos seu critério. E quando se sentem realizados ou felizes, julgam santificado. É aquele cristão que acha aquele cristão só é fiel quando tudo vai bem. Né? Quando tudo dá certo, quando não tem nenhum obstáculo, aí ele acha que é fiel a Deus. Mas quando houver dificuldade, perda de emprego, né? Problemas no casamento, problemas com o filho, problemas na igreja, problemas no trabalho, ele, infelizmente, ele
Aí é revelado seu verdadeiro caráter, que não é tão fiel assim. Sentimentos de felicidade que eles ausentes de alegria não são prova de que a pessoa esteja ou não santificada. Não são sentimentos. Jesus diz por meio de Jeremias e outros textos da Bíblia: nosso coração é enganoso. Não devemos nos apoiar em sentimentos. Não existe algo como santificação instantânea também. A verdadeira santificação é obra contínua. Contínua quer dizer enquanto durar a vida, né? Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santificação do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Gente, como tem cristão que bate no peito e diz que é santo, mas a gente não vê assim uma vida em conformidade com a vontade de Deus em alguns aspectos, né? Olha, para a gente falar no peito que nós somos santos. Eu gostei muito de uma declaração que eu li essa semana de um pastor. Ele não é da nossa igreja, mas ele falou uma coisa muito certa. Enquanto aí ele fez uma apresentação de uma igreja que o rapaz está apresentando para o pastor. Ele dizia: o pastor é mestre disso, o pastor é doutorado daquilo, esse pastor é isso aqui, esse pastor é graduado naquilo outro. E ele apresentou o texto de Paulo que diz: apóstolo Paulo, servo do Senhor. Os verdadeiros santos não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Né? Está no livro Santificação, página 7, de Ellen White. Nós devemos entender que sentimentalismo não é santificação. Santificação é obediência, gente, a toda e qualquer vontade de Deus, em qualquer tempo de nossa vida. Né? Em qualquer tempo de nossa vida. Então, é necessário uma renúncia de nossa parte. Né? Precisamos receber auxílio de Cristo. Devemos compreender nossa necessidade. Todos pecaram. Tem um santo isento de pecado, como a Igreja Católica, né, pintou esse quadro ao longo dos séculos e milênios. Todos somos pecadores, né, e precisamos da graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Nós precisamos conhecer a nós mesmos verdadeiramente. Olha que a serva do Senhor diz: unicamente aquele que se reconhece como pecador poderá ser salvo por Cristo. Jesus disse que não veio salvar os médicos, os sãos, né? Como médico, ele veio salvar os doentes. Doentes, nesse contexto, é o pecador, né? Aquele que se reconhece como pecador. Somente ao ver nosso total desamparo e renunciarmos a toda a confiança própria, poderemos apegar ao poder divino. Tem muitos adventistas que dizem assim: pastor, eu sou bom, eu sou decente, eu sou direito. Nós não somos bons, nem decente direito, a não ser unicamente com Cristo, né? Pelo poder de Cristo. Temos que entender isso. Não é apenas no início da vida cristã que se deve fazer essa renúncia. Ora, essa renúncia deve ser renovada a cada passo de avanço em direção ao céu. É cada passo, não é nem cada dia, cada movimento, né, devemos, de nossa vida. Isso é uma expressão para dizer cada segundo, cada momento. Nós devemos renunciar ao próprio eu. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder externo. Aquilo que eu falei ontem. Não existe nada de bom em nós. Não existe nada de bom em nós. Todas as nossas boas obras, entre aspas, elas estão maculadas com pecado, gente. Não é aceita por Deus. O que é aceito por Deus é perfeita obediência. Isso não podemos dar. Esse poder externo aqui é a graça de Cristo. Sua vida perfeita. Não somos salvos porque praticamos boas obras. As boas obras é o resultado de Cristo, por meio de seu Espírito, sua palavra, converter nosso coração. Todas as nossas boas obras são dependentes, né? É por isso que cada vez que Deus ensinou ao povo de Israel que sempre que trouxesse uma oferta de gratidão a Deus, tinha que morrer o animal, a oferta pelo pecado também. Havia uma oferta de ação de graça, mas havia uma oferta pelo pecado. Ou seja, os agradecimentos a Deus só eram aceitos pela virtude
do Cordeiro que morreu pelo ser humano. Deus só aceita nossas boas obras revestidas com a justiça de Jesus. Temos que entender isso, né? Nós precisamos renunciar ao pensamento que somos bons, somos pecadores, necessitados da graça, da perfeita obediência de Jesus. Só assim que quando nossas boas obras são resultado pelo amor, por amor e pelo amor de Jesus, e revestido com sua justiça perfeita, aí Deus aceita nossas boas obras, né? Deve haver, portanto, um constante desejo do coração por Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Isso deve haver, viu? Temos que entender essa necessidade de renúncia. Então, veja, isso é um processo diário. Enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se baseiam na perfeição do seu próprio caráter, perdem um falso manto de justiça quando submetidos às tempestades da prova, os verdadeiros justos que de fato amam e temem a Deus cobrem-se do manto de justiça de Cristo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Então, aquilo que eu tinha insinuado no início aqui, ó, tem gente que diz não, como Pedro, né? Todos vão te abandonar assim, aqui, como Elias, né? Senhor, só eu fiquei, só eu te sirvo, só o meu amor é verdadeiro por ti nesta igreja. Isso é um engano, meus queridos. Os que confiam em si mesmos perdem o falso manto de justiça quando vêm as tempestades. É só vir um problema que a gente conhece logo a fraqueza dos falsos santos da igreja. Agora ela diz, os verdadeiros justos, os verdadeiramente justos, cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Eles sabem que são pecadores, que a cada passo de sua jornada rumo ao céu precisam de Cristo na sua vida, precisam do poder de Cristo, precisam do auxílio, né, do Espírito Santo. Andam no caminho que foi lhe posto como exemplo na Bíblia, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Esses não deixam de ser fiéis, mesmo que percam o emprego. Esses não deixam de ser fiéis, mesmo quando a saúde os abandona. Esses não deixam de ser fiéis em qualquer momento de adversidade. Santidade é confiar em Jesus, tanto na prosperidade quanto na adversidade. O verdadeiro justo, os verdadeiramente justos, eles amam e temem a Deus em quaisquer situações de suas vidas. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristãs são os frutos diários. São frutos, gente. Não é a causa da nossa salvação, são frutos dela, produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Então, olha, a conexão com Deus, que é a raiz de todo bem, toda boa dádiva, é que gera em nós renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade, confiança cristã. É a conexão com Deus. Eu quero abrir meu coração para você, já falei isso de púlpito, mas a igreja de Monte Castelo, muitos perderam sua conexão com Deus. Precisam voltar a ser enxertado de novo na videira verdadeira que é Jesus. Muitos não renunciam a si próprio, muitos não se sacrificam pessoalmente. Veja, o dia D aí, muitas igrejas do nosso distrito, Liberdade conseguiu 50 estudo bíblico. Fé em Deus, 2 irmãos da fé em Deus, dos 10 a 15 que comparecem lá, 2 conseguiram 32 estudos bíblicos. Também poucos irmãos, Monte Castelo 2, conseguiram mais de 2 dezenas de estudo bíblico. Poucas pessoas realmente estão se preparando, seu caráter, porque são conectados com Deus, eles saem por amor a Deus e ao próximo, com a renúncia de si próprio, sacrifício pessoal, bondade, amor, paciência, para
fazer a obra de Deus. Gente, eu fico muito triste. Como Paulo falou em Hebreus, olha, eu esperava que quando eu chegasse no Monte Castelo encontrasse mestres. Mas eu temo, como diz o apóstolo Paulo, que eu tenha falado de novo para a igreja do Monte Castelo, do leite, do básico, né? Que muitos não estão conectados com Deus. Muitos no dia a dia não fizeram nada. Muitos. Poucos foram aqueles conectados com Deus que estão na senda da santificação. Então, cuidado. Vocês que estão acordando cada madrugada, louvado seja Deus por isso. Pelo menos a gente entende que por buscar vocês estão entrando no caminho de santificação. Mas o caminho da santificação, gente, é muito mais do que só estar conectado com Deus. É muito mais do que só buscar a Deus nas primeiras horas da manhã. Renúncia própria, sacrifício pessoal, bondade, amor, paciência, confiança cristã, fruto diário, produzido por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Quer dizer que tem gente que não está verdadeiramente conectado. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê o Espírito Profecia, a gente tem que comer tudo, tintim por tintim, pedaço por pedaço, como se estivesse comendo pudim de leite, né? Para entender as palavras do Mestre para nós. Olha, santificação não é só estar verdadeiramente conectado. A verdadeira conexão com Deus produz renúncia própria, sacrifício pessoal, para salvar almas também, né? Então, seus atos podem não ser destacados perante o mundo, pode ninguém estar aplaudindo você. Mas se você for realmente um santo, está no caminho da santidade como Deus quer, diariamente você estará lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e sobre o mal. Livro Santificação, página 7. Inclusive esse livro aqui, ó, eu recomendo que vocês comprem. Tá vendendo lá no Céu, na Casa Publicadora também. Bem pequenininho, tá bem baratinho, acho que não é R$15 esse livro hoje. E lê este livro maravilhoso chamado Santificação. Estou lendo ele de novo. Então vejam, meus queridos. O verdadeiro seguidor de Cristo não fará pretensões de santidade. Ele não fará pretensões de santidade. Olha o que Ellen White diz. Ela diz mais aqui, ó. É pela lei de Deus que o pecador se convenceu ao erro. Ele vê sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta por ele. O que é perfeita justiça? A lei mostra o que é perfeita justiça. São todos os mandamentos que ela lhe informa. E isso conduz a pessoa à humildade e arrependimento. Aí, eu destaquei essa parte aqui. Aí a pessoa é reconciliada com Deus por meio do sangue de Cristo. Não é a lei. A lei mostra que nós devemos ser humildes e nos arrepender a Jesus. É o sangue de Cristo que nos reconcilia com o Pai. E continuando a andar com Ele. Né? Por que eu destaquei isso aqui? Porque essa parte fala que santidade é dependência de Deus. O que é dependência de Deus? É andar com Ele. E quando andarmos com Cristo todos os dias, obteremos mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da natureza abrangente do requisito. É impossível pecar na presença de Deus quando andamos com Ele. Com a presença de Deus, eu digo, andando com Ele, é preciso se desconectar de Deus. Né? A presença de Deus nos causa o senso de santidade por causa do caráter dele, que é sentido, né, por aquele que anda com Deus. E obteremos, então, assim, mais clara compreensão desse caráter e da natureza abrangente dos seus requisitos. Veremos que a lei de Deus, ela pede muito mais do que uma obediência externa. Ela pede pureza de coração, né? A pessoa que é dependente de Deus verá mais claramente seus próprios defeitos. Quanto mais nos aproximamos com Deus, andando com Ele, é como a gente se aproxima do espelho, mais veremos os buracos da nossa face, né? As sujeiras que ali se encontram. E, nesse caso, os da alma, né? Os da mente e coração. E sentiremos necessidade de contínuo arrependimento e fé no Senhor de Cristo. Também uma coisa que eu quero falar para vocês, o arrependimento é contínuo. Não é só uma obra no passado. Né? Sentiremos necessidade de contínuo arrependimento. Contínuo arrependimento e fé
no sangue de Cristo. Bom, estamos chegando ao final, né? Então, nós vimos aí que precisamos ter dependência de Deus, precisamos renunciar ao próprio eu, precisamos, como o apóstolo João, cada dia estar vislumbrando um modelo, e a única pessoa que nossos olhos devem estar postos como um modelo é Jesus. Né? Nenhum cristão duvida de que estamos vivendo tempos solenes. Pois todos os acontecimentos apontam para o fim desta terra. Somos chamados a proclamar o breve retorno de Cristo como solução para toda dor e sofrimento. Mas hoje devemos parar um pouco e pensar se, antes de proclamarmos ao mundo o breve Jesus voltará, não devemos avisar a nós mesmos sobre essa verdade. Irmãos, um momento para reflexão aqui. Jesus está voltando. Mas o tema Jesus está voltando. Você prega só para os outros ou prega para si mesmo? Isso aqui é uma breve reflexão que eu faço. Jesus está voltando, pastor Paulo, para os outros ou para você mesmo? Quando a gente prega Jesus está voltando só para os outros, esquecemos do preparo individual, diário, né? E profundo que temos que ter com Cristo. Nós também devemos avisar nós mesmos que Jesus está voltando. Por isso, como diz o profeta, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Né? Também devemos dizer a nós mesmos, devo mudar alguns dos meus hábitos, devo me alimentar melhor para ter mente mais clara. Devo passar. Isso aqui é muito importante, a alimentação melhor. Os adventistas de hoje não compreendem os requisitos da santidade mais, porque sua mente ela está, infelizmente, embriagada. Olha como a igreja deixou de vir para os momentos especiais como semana de oração. Olha como a mente dos adventistas deixou de ir para os retiros espirituais, alegando milhares das desculpas. Então, hoje, né, porque a mente está entorpecida com os problemas da vida, com a embriaguez de alimentos, né, com a falta de exercício físico, falta de viver a mensagem de saúde, nossos hábitos que estão transformando nosso caráter estão impedindo nossa mente de ter uma comunhão melhor com Deus, uma renúncia maior. Nós devemos passar mais tempo com a Bíblia, gente. Devemos ter mais tempo em oração. Se a Bíblia se transformasse no celular, né? O celular hoje é mais importante que a Bíblia. O cristão, o adventista hoje não sai sem o celular, mas deixa a Bíblia de lado. Pastor, minha Bíblia está dentro do celular. Mas será que você abre mais a Bíblia do que o Instagram ao longo do dia? Do que o Facebook? Nós devemos também dizer a nós mesmos, envolver mais com o cuidado dos sofredores. Pastor, minha igreja já cuida ali do Aldenor Abelo. Não é isso. É o cuidado pessoal, não é o coletivo. Pois em breve Jesus voltará. Lembre-se que cuidar dos sofredores são as perguntas do juiz, né? Vinde bendito meu Pai, porque tive fome e me deste comer. Tive roupa e me deste vestir. Estava com fome e me alimentaste. Estava preso e foste me ver, né? Nesse mês em diante eu vou batizar um irmão lá da Fé em Deus, que se casou, está preso, mas aceitou a Jesus Cristo no presídio. Nós temos que fazer o trabalho no presídio também, meus irmãos. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. As pessoas estão clamando que alguém estude a Bíblia com elas. Lá no Monte Castelo 2, a irmã falou na Liberdade, sobre o dia D. Ela disse assim, pastor, inspirado pelo que o senhor falou, eu chamei 2 vizinhas minhas que cresceram comigo, vizinha, amiga, colega, cresceram comigo. E aí solicitei um estudo bíblico, estou falando essa parte que de se envolver, certo?
Aí ela disse assim: pastor, eu pedi que ela estudasse a Bíblia comigo. E ela me disse assim: muito obrigado. Eu achei que você nunca ia estudar a Bíblia comigo. Olha só. A amiga de muro, de rua, de vizinha, nascida e conhecida, criada, agora já eram mães, avós até. E ela nunca tinha convidado a vizinha para estudar a Bíblia. E ela agradeceu, muito obrigado por me convidar. Achei que você nunca me convidaria. Duas, ela disse, pastor, eu fiquei espantada com essa declaração. Gente, vamos nos envolver, vamos dar estudo bíblico. As pessoas estão querendo, né? Lá na Fé em Deus, o ancião de lá, que é o irmão Jorge Nelson, disse que eles foram para um local que fazia tempo que não dava, que não tinham feito evangelismo. Ele disse para o irmão que foi lá, vamos fazer a pesquisa lá. E foram. Sabe o que os vizinhos disseram? Disse assim, a gente estava esperando vocês vir ler a Bíblia, estudar a Bíblia com a gente de novo. Mas não façam como aquele primeiro grupo que começou e nunca mais terminaram o estudo bíblico conosco. Olha só, as pessoas estudaram a Bíblia e não terminaram com essas pessoas. Por isso que a igreja hoje da Fé em Deus está quase fechando. E eu disse que nós devemos desenvolver mais, que a gente ia dar estudo bíblico. Gente, como as pessoas estão clamando, como a igreja tem falhado em se envolver mais com os sofredores. O cuidado com os sofredores não é só da cesta básica, é também ler a Bíblia, mostrar Jesus como a solução, orar com eles, pegar na ponta do queixo e dizer, não olhe para baixo, olhe para cima. Teu Salvador está no santuário, lutando por você. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, meus irmãos. É um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia. Não só para nós, para as pessoas também. Viu? Que Deus nos abençoe. Hoje nós devemos orar por menos apego às coisas materiais, por mais amor, entrega e dedicação a Deus e sua obra. Vamos orar também pelas autoridades do nosso país e do mundo, porque Paulo diz, na paz deles nós teremos paz. E vamos continuar orando por nossos 5 amigos ou parentes, né, que a gente quer ver salvos. Essa oração por 5 amigos, que começou ontem, deve culminar no último dia para você convidar eles para a igreja. E aí na sua igreja deve ter uma programação especial para os 5 amigos. Imagine, cada irmão levando 5 amigos para a igreja, como ela vai estar cheia. Como ela vai estar cheia. Então hoje são esses motivos de oração. Orar por menos apego às coisas materiais, por mais amor, entrega e dedicação à causa de Deus, pelas autoridades do nosso país e do mundo, e por nossos 5 amigos. Certo? Ação missionária. Hoje tem uma tarefa missionária. Vamos ligar ou enviar uma mensagem para os 5 amigos que nós estamos orando, informando que nós estamos orando por eles. E, se for possível, ore por telefone com eles ou envie uma oração gravada ou escrita para eles, tá? Pode ser o áudio do WhatsApp, pode ser uma mensagem do WhatsApp como oração. Mas informe para eles, estou orando por você. Lá, a gente fez isso aqui lá em Belém, eu sempre faço, mas um testemunho para vocês. Existia uma vizinha que ajudava muita gente quando a gente estava no seminário. Margarete já fez isso muito a ela. E aí a Margarete começou a orar por ela. Começou a orar por ela. Essa mulher era muito cheia de problema, doença, diabetes, pressão alta, essas coisas todas. E no final do período de oração, Margarete chamou ela, fez um chá, uma confraternização, chamou ela e disse assim, dona fulana, esqueci o nome dela agora, só me lembro do nome do marido, que é seu Paulo. E Margarete disse, dona fulana, eu amo muito a senhora. Tem tantos dias que eu estou orando pela senhora. Sabe o que foi que a mulher falou? Ela disse, muito obrigado. É por isso que eu tenho sentido uma melhora na minha saúde esses dias.
Desde esses dias que a senhora disse que começou a orar, é desde esse dia que eu comecei a sentir coisas boas na minha saúde. Fui ao médico, ele disse que estou bem, que estou melhorando, e ele não sabe a razão, porque o remédio é o mesmo, e eu continuar da mesma forma. Então, orar pelas pessoas até ajuda em sua saúde. Levamos eles para a igreja. E eles não aceitaram Jesus ainda. Não conheço mais também como está a situação deles lá em Belém. Mas nós oramos. E os dias que nós oramos, nós fizemos boas amizades com eles. Boas amizades. Quando terminar aqui o momento, se for possível, passe os próximos momentos falando com Deus. Use o seguinte modelo, né? Primeiro, agradeça e louve a Deus. Aqui tem um modelo de como você pode agradecer a Deus, dizendo a Ele, agradecendo, obrigado, dizendo a Ele obrigado, porque Ele se revelou a você e deseja te transformar em um colaborador da sua causa para salvar outros pecadores. Mas coloque aí na sua revista, né, que você comprou. Eu te agradeço também, Senhor, por isso, por isso, por isso. Bote aqui os motivos de agradecimento. Confesse a Deus, né, dizendo obrigado, porque o Senhor não desiste de mim, o Senhor tão perfeito e egoísta como eu sou. Necessito do teu perdão e poder para... Escreva também aqui os motivos que você necessita do perdão e poder de Deus. Ore com a palavra, né? Tenha sempre um texto no coração, como o Senhor deseja que sejamos santos em tudo o que fizermos. Dá-nos o desejo e o poder para viver em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi o tema da mensagem de hoje. E interceda, ore pelos enfermos físicos, emocionais e espirituais, e ore também pelos motivos de hoje, que a gente já falou. Só então faça seus pedidos pessoais. Ore por reavivamento espiritual, uma vida abnegada, que se negue, né? Sacrifique, mais centrado nas necessidades espirituais e menos em seus interesses pessoais. Entendeu? Deus abençoe a mim e a você, e Deus nos faça aí seus instrumentos nesse dia. Cada um de vocês seja abençoado com a presença, proteção e a unção do Espírito Santo, né? A unção diária dele. Vamos orar? Muito bem. Pastor, antes de orar, só queria fazer 2 lembretes, pelo menos. Você tem a oportunidade de convidar mais uma pessoa para participar conosco desses 10 dias de oração, tá bom? Nós vamos ter todos os dias no mesmo horário, das 5 às 6. Lembrando que amanhã é às 10 horas de jejum, então se prepare. A partir das 8 horas, o programa começa na igreja até às 18 horas. Todos podem participar. Se você tem alguma restrição de saúde, nós vamos ter também alimento para que você, ali no intervalo do meio-dia, possa continuar participando conosco durante todo o dia. Tá bom, queridos? Então, não perca, a gente vai ter a presença amanhã de um consultor em saúde e bem-estar, que é o Marcelo Pereira, um grande nome aí da saúde, que vai passar o dia conosco com boas palestras. Além de que amanhã é o primeiro dia da semana de oração do Adorai 2024, cujo tema é Rumo ao Lar. Tá bom? Então, pastor. E eu falei que todas as igrejas têm maus exemplos, mas graças a Deus que tem bons exemplos na igreja também do Monte Castelo. Pessoas que se sacrificam, cuidam dos necessitados, que dão estudo bíblico. Então, seja uma dessas pessoas. Se você continue. Parabéns, louvado seja Deus. Certo? Para não ficar só aqui o exemplo negativo, né? Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amanhã não vou poder estar com vocês, certo? Então, eu fico aí para continuar depois aí. Então, amanhã não posso. Domingo eu posso. Segunda não posso, porque eu estou atendendo outras igrejas também, certo? Mas a partir, posso domingo e a partir de terça-feira aí vocês me digam aí, tá bom? Então, amanhã convide alguém. Gostaria de estar com vocês, mas não é só vocês que eu tenho de filhos, né? De ovelhas, né? Tem outras igrejas também, tá bom? Então, essa é a razão, porque amanhã... Hoje deu 42 pessoas, que benção, ontem deu 33, né? Então, vão falando, amanhã aviso para a igreja que nós estamos fazendo a madrugada. E está sendo uma benção. Hoje acordei 3 e pouca da manhã.
né, para trazer essa mensagem para vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que estão andando a senda da santificação. Pai, te entrego cada um deles como ministro do Evangelho, para o Senhor usá-los como instrumento de tua vontade. Com o apóstolo João, temos também um caráter violento, pecador, não santo. Nós queremos, Senhor Deus, viver no caminho da santidade, que esse é o caminho da salvação também. Claro, Senhor Deus, que não é por nossas próprias obras, mas por Cristo viver em nós, pelo Espírito Santo transformar nosso coração, é que queremos, Senhor Deus, mostrar os bons frutos de uma vida que se nega, que sacrifica em prol do próximo, e que tem prazer em obedecer a tua vontade e andar contigo. Nós temos muitos irmãos que têm suas necessidades, Pai. Que o Senhor ajude aqueles que estão desempregados a conseguir, aqueles que estão ascendendo, ou desejando subir na sua empresa, que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão com problema de enfermidade, cure, se for tua vontade, se não, fortaleça-os. Aqueles que estão com problemas familiares, liga-os de novo em amor a ti e entre eles. Aos filhos que estão fora da igreja, Senhor Deus, toca seus corações para trazê-los. Pai, mas a todos nós, o pedido especial da fé em Jesus, da obediência à sua vontade, te pedimos nesse momento. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa se temos vivido uma santidade criada por nossa própria mente. Ajuda-nos a viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor e está escrita nas Sagradas Escrituras. Fica conosco, dá-nos um bom dia, protegidos por ti, por teus santos anjos. E se vier os testes e as provas, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos a ajudar aqueles que precisam também. Amanhã traz-nos de novo às 5 da manhã. Não estarei, mas fica com eles. E que amanhã seja um dia especial de jejum e oração. Estaremos na igreja, procurando mais do poder do Espírito Santo para, Senhor Deus, dar a última voz de advertência a esse mundo e esperar com alegria o Senhor e teu Santo Filho nas nuvens dos céus com todos os anjos, para nos levar para 1000 anos no céu e depois viver para todo sempre na terra renovada. Nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a apreciar a santidade, a apreciar no teu caráter. Em nome e por amor de Jesus te pedimos, amém. Tenha um dia especial, que Deus abençoe a todos. Se prepare para o Santo Sábado. Amém. Olha, ontem foi tão bonito que todo mundo abriu o microfone e deu um bom dia, né? Faz a mesma coisa aí. Antes de sair, abre o microfone, dá um bom dia especial para os seus colegas. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia.